Ainda bem que não começou ainda. Podemos iniciar. Então, boa tarde, caros irmãos, caras irmãs. Vamos iniciar nossa meditação do Evangelho hoje. Veremos João 6, de 30 a 35. E para início, vamos começar com uma oração. É um momento de oração, colocar-nos diante da palavra de Deus, porque é Deus que nos fala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, envia-nos o Teu Espírito e nos ajude a ler as Escrituras com os mesmos olhos com os quais lestes aos discípulos no caminho de Emaús. Com a luz da palavra, os ajudastes a descobrir a presença de Deus nos dramáticos acontecimentos de sua condenação e morte. Assim, a cruz, que parecia ser o fim de toda a esperança, apareceu diante deles como fonte de vida e ressurreição. Senhor Jesus, cria em nós o silêncio para ouvir a Tua voz na criação e nas Escrituras, nos acontecimentos e nas pessoas que nos cercam, especialmente aqueles que sofrem ao nosso lado. Que a Tua palavra, ó Pai, nos oriente, para que também nós, como os discípulos de Emaús, possamos experimentar a força da Tua ressurreição e testemunhar aos outros que estás vivo, como fonte de fraternidade, justiça e paz. Pedimos a Ti, doce Jesus, Filho de Maria, que nos revelou ao Pai e nos enviou o Teu Espírito. Amém. Então, irmãos, iniciamos com esta oração. Alguns já estão entrando aí, que eu estou vendo aqui, para participar conosco dessa meditação do Evangelho, nesse início da nossa tarde. O Evangelho de hoje, conforme vocês estão vendo, é continuidade do Evangelho de ontem, João 6, de 30 a 35. Eu sugeriria que todos pudessem pegar a Bíblia e ler antecipadamente as leituras para vocês se contextualizarem. Mas eu vou ler aqui para vocês, para não ficar um assunto fora de contexto. Pois bem, vamos à leitura de João 6, 30 a 35. Diz assim no Evangelho: naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-nos a comer. Em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora fazer a meditação, o que Jesus quis passar para aqueles discípulos que tiveram que atravessar o mar em suas barcas e, claro, continuamos o Evangelho de ontem, indo ao encontro dele em Cafarnaum, do outro lado do mar.
eles chamavam mar, mas na verdade é o lago de Genezaré. Pois bem, irmãos, como eu disse a vocês, vemos aí uma conversa que Jesus desenvolve a nível de uma catequese de perguntas e respostas. Esse é um jeito próprio do semita, do homem oriental, tentar passar o conhecimento ao outro. Se faz isso dentro desse método, enquanto se pergunta, se responde. Então, por isso que é importante pegar esse trecho que não é tão fácil de compreensão e a gente lê muito devagar e com atenção para descobrir que dentro desse evangelho a gente percebe que tem um caminho interno para o qual Jesus nos quer conduzir, como se ele nos fizesse subir uma escada, degrau por degrau, passo a passo, saindo do nível mais baixo para chegarmos a um nível superior. Pois bem, essa é a forma de ensinar de Jesus. Ele começa do básico ali, do elementar, e vai nos elevando. E isso vai num crescimento que eu chamaria como uma espiral. Existe como objetivo, existe uma intenção de Jesus nos dar um movimento espiritual, nos colocar a riqueza de sugestões para que a gente possa entender a fundo ou profundamente o que ele nos quer passar. Então veja bem, já temos várias pessoas que entraram aí, agradeço a participação de vocês. Nós estamos no Evangelho de João 6, versículos de 30 a 35. Depois vocês vão procurar na Bíblia. O importante agora é beberem do ensinamento que eu estou passando para vocês. Mas eu vou pegando no passo a passo aqui, passarei vocês a catequese sobre o pão da vida, que nós vamos ver nos seguintes passos. Veja bem, lá nos versículos 24 e 25 do Evangelho de João, foi ontem que nós lemos, houve um encontro de Jesus na outra margem do mar. O que significa isso? Jesus, que atravessou o mar, ele atravessou esse mar a pé. Ele enfrentou a tempestade com os discípulos, acalmou o mar, porém aqueles que estavam lá em Tiberíades não tinham testemunhado isso. Pensavam que Jesus estivesse no meio deles quando ele já tinha ido para o outro lado, mas sem estar no barco dos discípulos. Por isso que eles vão fazer aquela pergunta que vocês ouviram na minha explicação de ontem: quando você chegou aqui? Mas eles não querem saber quando no sentido tempo. Como? O que você fez para chegar aqui antes de nós, se você não utilizou da barca dos seus discípulos? Então isso é que estava na cabeça daqueles discípulos. Então Jesus não responde. Vocês percebem que ontem no Evangelho, peço desculpa, não foi possível da gente colocar, acho que no Facebook, não é? Por questão técnica. Mas eu vou ver se eu passo de ontem para vocês. Pois então, este Evangelho de ontem fala que eles atravessaram o outro lado do mar. Esse outro lado, nós temos que entender isso no sentido assim simbólico, metafórico. Esse outro lado, na verdade, se fala do Cristo, não o Cristo que morreu, não o Cristo antes da morte. Já está se falando do Cristo pascal, passar para o outro lado. Vai mostrar para esses discípulos, gente, que o importante é a busca. Como buscar? Não é essa busca física, é a busca do sentido. Essa busca Jesus nos ensinará para que, em vez de a gente buscar o pão material, nós possamos nos alimentar do pão espiritual. É preciso dar um salto em qualidade nas pistas que Jesus vai nos dando. Então Jesus, no Evangelho de hoje, quando eles perguntam: que sinal você realiza para que possamos crer em ti?
Qual a obra que você faz? Gente, eu não preciso que Deus faça mágica para me provar que o amor dele existe dentro de mim. Porque se ele fizer um milagre e me comprar com esse milagre, eu estou fazendo exigências muito maiores. Porque vejam vocês, existem 3 milagres: a minha vida, o meu batismo, a minha ressurreição. O que eu quero pedir a mais de Deus? Às vezes a gente vive no sufoco da vida e a gente é tentado a buscar um milagre. Senhor, salva-nos, Senhor, diante do medo. É o que nós fazemos. Mas Deus não tira o desafio, Ele me dá força para enfrentá-lo. É assim que opera o amor de Deus. Pois então, irmãos, aí Jesus vai pedagogicamente, como num jogo de cartas, ele vai apresentar uma carta àqueles discípulos para que eles entendam a verdadeira obra de Deus. E eles, como nós, muitas vezes, nós não queremos saber o para quê, queremos saber o porquê, não é verdade? Porque nós somos curiosos, nós não queremos pensar com o coração, pensamos com as nossas falsas expectativas e com nossas ideias erradas. Pois então, nesse aspecto, eles perguntam a Jesus: se você diz ser o Messias, prove-nos, nos dê razão disso. E aí se coloca, por quê? Isso é colocado na pergunta, onde eles falam do trabalho, dizendo: que sinal, que trabalho você faz para que nós possamos crer em ti? Esta é a prova que nós exigimos para confiar em você. Olha o que eles dizem, e eles vão dizer ainda para Jesus: olha, Moisés fez mais do que você? Nossos pais comeram maná no deserto. E no entanto Jesus vai dizer para eles: não foi Moisés que deu o maná, foi Deus. Deus deu o maná. A palavra maná significa, no hebraico, maná significa o que é isso. Manu, que originou maná. O que é isso? Maná é o pão que Deus deu durante a caminhada do povo no deserto. Eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, e Deus proveu o alimento, a bebida, para que eles enxergassem o quanto o amor de Deus é maior do que fazer um milagre. Vejam vocês, irmãos, diante da problemática que vivemos hoje, nós gostaríamos de um milagre. Às vezes até apelamos em nossas orações. Não, Deus nos dará sabedoria, recursos, criatividade para a gente enfrentar essa onda. Quando a onda é maior do que a gente, como é que você faz? Você vai de peito na onda? Não, humilhe-se. Se você quer enfrentar uma onda, vocês já foram ao mar, você tem que passar por baixo, mergulhar por baixo da onda, você vence a força da onda. Agora, se você for peitar a onda, ela te arremessa nas pedras. Pois então, eles queriam que Jesus realizasse isso. E Jesus diz: não, foi Deus que deu, eu sou o maná. Quando eu falava do maná para vocês, o maná era uma porção de comida, parecia a semente do coentro que eles comiam. Mas ele tinha uma propriedade, o maná. Você o comia, e se você quisesse o sabor que desejasse no momento, o maná lhe dava. Veja bem, na verdade, é Deus que provê a vida através dos frutos que a terra produz. Quantas coisas boas a gente não pode comer nesse mundo, não? Uma fruta, uma bebida, uma bela comida, um belo manjar, não é verdade? Mas a gente faz tanto por rotina que às vezes até nos esquecemos de agradecer a Deus pela exuberância e riqueza da sua bondade, que nos dá tudo na gratuidade.
e nós não sabemos nem compartilhar o que recebemos. Pois Jesus, nesse sentido, quer mostrar que é o Pai que dá o verdadeiro maná, o pão descido do céu, mas que este pão, irmãos, que na verdade ele vai dizer que no fim desse evangelho ele fará com que as pessoas descubram que esse maná é ele próprio. Mas como receber ele como Messias, como Salvador? Aí é questão de fé. É necessário acolhê-lo, saber acolhê-lo. Quando eles compreendem o sentido de que Jesus não só nos dá uma vida terrena, mas nos quer projetar para algo de sublime, nos dá a vida eterna, aí nós vamos deixar de pedir o que é previsível e vamos ao imprevisível, que é o amor de Deus. Esse amor tem que nos surpreender a cada dia. Temos que nos aprender a dialogar e a entrar em comunhão com Deus no profundo do nosso coração, para que a gente possa buscar uma só e única coisa: a vida eterna. E isso nos é dado através da palavra encarnada, que é Cristo. Só Ele pode explicar a origem e o destino da minha existência. Só Ele pode nos dar uma explicação para a vida que vivemos hoje. É com Ele, o Alfa, o Ômega e o princípio e o fim, que nós vamos fazer a grande travessia desse deserto para nos encontrarmos um dia na Terra Prometida. Irmãos, não quero extrapolar o tempo, esse é o recadinho de hoje e vamos fazer uma oração em conjunto. Se você está com alguém do teu lado, não tem problema. Se você está convivendo, pode dar as mãos. Então nós vamos agora erguer ao Pai essa oração final, rezando nas palavras e pedindo: Pai, nos dê hoje o pão de cada dia, nos dê hoje o teu reino, nos permita, nos ajude a perdoar mutuamente, sobretudo aquele que nos tem feito o mal, nos prejudicado profundamente. E que o Senhor nos livre de cair na tentação, na crise, na falta de fé e no desespero. Rezemos juntos comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor vos abençoe, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde, nos encontramos amanhã por volta do meio-dia, e eu não tenho como ler todas as vossas palavras, mas eu fico muito engrandecido e grato por vossa adesão e participação conosco. Rezem por mim, estarei rezando por vocês. Fiquem com Deus.